Beleza. Gravando tudo ao vivo aqui, então, nessa segunda-feira, 14 de junho de 2021. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula 15. Como vocês podem ver, nós estamos entrando aqui no quarto final do semestre, né? O último mês de aula, praticamente, tá? Tirando o grau C, que vai ser, não será para todos, infelizmente, o grau C, né? Só para alguns. A gente tem mais aí três encontros, e depois é só avaliação, né? Até o final desse semestre, em avançada, né? Bom, de imediato, já vamos falar sobre a atividade prática. Então, como vocês devem lembrar, e quem não lembra, reassista o vídeo da segunda passada. Então, a gente vai ter duas atividades práticas e uma ativária, né? Aulas lá 17, 18 e 19. Então, como eu tinha falado, já liberei a atividade prática a primeira atividade prática, a aula 17, então já está lá no Moodle, né? Tanto o material quanto o link para postagem. Então, o material é aquele que eu coloquei no grupo do WhatsApp também, mas o link é lá na aula 17, tá? Que é sobre consolidação de balanços. Então, aquele assunto que a gente já vinha fazendo nas últimas aulas ali, tá? Então, basicamente, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, esse arquivo para dar algumas dicas, se é que precisa dar dica, né? Nem sei se eu tenho aqui. Acho que não tenho. Deixa eu abrir o arquivo, então. Agora sim, vamos compartilhar. Aqui, tá? Então, ó, vocês vão ter até o dia 28 de junho, então vocês têm aí 2 semanas, tá? Como eu tinha falado, para postar essa atividade prática. E a outra atividade prática, que é sobre conversão em moeda estrangeira, que é o assunto que a gente vai começar a ver hoje, vocês vão ter o prazo ali em julho para postar, assim como a ativária, né? Então, vocês vão ter tempo suficiente, uma folga de tempo para postarem. Eu sei que vocês têm algumas, como é que eu vou dizer para vocês, algumas necessidades, né, de deixar para a última hora para postar, né, ou às vezes passar alguns minutos e postar, mas, né, quem gosta de fazer com antecedência tem aí um bom prazo para fazer essa atividade prática, tá? Então, são 2 exercícios, tá? São muito semelhantes aos exercícios que a gente fez na aula passada, que a correção, inclusive, já está lá no Moodle, liberado, e eu postei também no grupo, tá? Versando, então, sobre conversão não, hein? Consolidação de balanços, né? É o que a gente vinha fazendo, tá? Basicamente, vocês vão fazer ali a atividade, o exercício 1, naquele mesmo modelo, tá? Fazendo aqui a coluna dos lançamentos contábeis e a coluna do balanço das 3 empresas, deduzindo aquilo que já foi feito, que é comum. Também a outra coluna em relação ao balanço consolidado somente da primeira empresa, que é dentro dos percentuais de investimento ali para cada uma das outras controladas, tá? Então, são muito igual, para não dizer a mesma coisa, né, dos exercícios que a gente fez na aula passada, tá? Então, aqui eu tenho essas 3 empresas, a companhia Scorpions, a companhia Twisted Sister e a companhia Nightwish, né, que fazem parte dessa consolidação de empresas aqui. Temos aqui também a DRE, né, para vocês fazerem essa consolidação. Já o exercício 2 é também o mesmo raciocínio, né, fazer as colunas do lançamento débito e crédito, a coluna de consolidação só da primeira empresa, que é a controladora, aliás, desculpe, das 3 empresas, e a última coluna só da empresa Marvel, que é a controladora das outras 2, tá? Então, o mesmo raciocínio, cuidar aqui somente essa situação dos percentuais, né, de investimento em cada uma
das empresas, tá? Tanto para fazer a questão do lançamento, débito-crédito, como para fazer aquela última coluna lá, que é a consolidação somente da empresa Marvel, certo? Então, essa é a atividade prática. Vocês podem fazer no Excel, tá? Que a gente já tem ali o modelinho das planilhas, né? Que a gente, do resultado e do próprio exemplo que a gente viu nas aulas anteriores. Vocês podem fazer e postar em PDF, pode fazer no Word, pode fazer manual e postar a foto, desde que fique visível, né? E legível a foto dessa atividade prática, tá? Só um comentário, né? Deixa eu compartilhar a correção dos exercícios da aula passada, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui. Que eu falei para vocês que lá quando a gente vai consolidar, tá? O balanço naquela situação que a empresa usa o percentual como parâmetro para todas elas, tá? Ele não é tão usado no sentido de quando você tem valores a receber. Então, a gente está aqui no exercício 2 da aula passada, tá? Da correção, e a gente tinha aqui os percentuais de investimento, né? Para cada uma dessas empresas. E você deve ter notado que quando eu estou fazendo a consolidação aqui na última coluna, em valores a pagar, né? Das controladas para a controladora, deu um valor negativo. Justamente por quê? Porque se eu estou usando os percentuais e eles vão ter que fechar o meu lançamento proporcional, quando você tem valores a receber nesta forma aqui, quase sempre vai ficar negativo, senão não vai fechar o balanço consolidado, tá? Então, esse valor a pagar fica quase como se fosse saldo devedor, né, no passivo. Por isso que essa última forma aqui, ela não é tão usada pelos autores de livros, professores, pesquisadores. Mas a gente trabalhou ela justamente para ver que em algum momento eu posso utilizar. E que momento que é o ideal não, mas assim, o que não fica com nenhum valor negativo é quando só se tem um investimento, né? Não tem valores a pagar ou receber entre as controladas e as controladoras, tá? Mas isso a título só de conhecimento, tá, pessoal? Se der negativo ou por que deu negativo aqui, valores a pagar, é justamente por esta metodologia de consolidação de balanços, que envolve, né, não usar a soma e sim o proporcional de acordo com o percentual investido, tá? Só título, então, de conhecimento e comentários. Sobre a atividade prática, pessoal, de balanço, consolidação de balanços, alguma dúvida, alguma pergunta? Professor. Sim. Quem é você? Eu, a Valdicera. Ah, tá. Professor, ontem eu estava vendo o final da aula passada, porque eu escapei, né? Daí eu percebi que estava explicando essa última coluna, que seria proporcionalidade, né? Nesse caso Sim. da atividade prática, a gente vai fazer essa proporção também ou não? Sim, tal qual a gente fez os exercícios da aula passada, conforme a correção que eu postei ali no Moodle e no grupo. Ótimo, ok. Então vocês vão ter que criar 4 colunas, né? A coluna do débito, a coluna do crédito, a coluna da consolidação normal, né? Que é a soma ali, e somente a dedução dos lançamentos, e essa coluna proporcional, aí todos os valores proporcionais aos percentuais de investimento. Mais alguma pergunta? Tá muito calmo isso aqui hoje. Gilvan, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Qualquer coisa, pergunta no Zap. Olha aí, até o Gilvan esqueceu o bordão dele hoje, mas tudo bem. Certo, pessoal? Então, atividade prática é isso, claro. Se pintar alguma dúvida, né? Basta mandar o WhatsApp ali, que a gente vai tirando as dúvidas e possibilitando aí que vocês consigam já fazer essa atividade prática, tá?
Então, essa atividade prática, ela vale 20% do grau B, você já tem 10% daquela primeira questão lá da postagem, né, da pesquisa sobre consolidação, ainda nem corrigi aquela, tá? Mas eu sei que vocês foram bem, né? Conheço vocês. A outra atividade prática também vai valer em torno de 20% ou 30%, tá? E a ativar o percentual restante que faltar para fechar os 100% do grau B, tá? A ativar vai ser só teoria, basicamente, tá? Diferente da ativar de grau A, que teve os cálculos, né? A de grau B vai ser questões mais objetivas ali em relação aos assuntos teóricos que a gente acabou vendo nesse grau B. Ok? Então, vamos já entrar, já vou compartilhar aqui o material da aula de hoje. Primeiramente, vou compartilhar a norma brasileira de contabilidade, número 24 de 2019. Tá? Deixa eu abrir ela aqui. Agora abriu e já vou compartilhar. Então, aqui está, tá? O que é que acontece, tá? Não é proibido, né, que as empresas brasileiras, empresas nacionais, façam negócios ou tenham, né, filiais ou abram algum setor, algum braço da empresa em outros países, tá? Muito pelo contrário, você incentiva isso. O que se tem que ter cuidado é quando envolve, tá, a conversão desses valores contábeis, né, dos fatos contábeis, de moeda estrangeira para moeda nacional, tá? Porque que acontece? O balanço, a Lei 6404, não só o balanço, mas as demonstrações contábeis, elas devem ser apresentadas em moeda corrente nacional, tá? Então, toda e qualquer demonstração contábil de qualquer entidade do primeiro, segundo ou do terceiro setor deve estar em reais, que é a nossa moeda oficial. Tá? Claro que se eu vou apresentar em outro país, eu vou converter para a moeda daquele país. Ou se eu tenho transações com moeda estrangeira, eu tenho que converter para o real. Tá? E essa norma brasileira de contabilidade aqui, é a última, até que ela foi ajustada, tinha outras de 2008, se não me engano, 2011, aí ela foi atualizada a partir dessa norma aqui de 2019, tá? Não tem nem 2 anos ainda. Basicamente, tá? Ó, a entidade pode manter atividades em moeda estrangeira de duas formas, tá? A primeira, pode realizar transações em moedas estrangeiras. Então, eu posso comprar ou vender para outros países, tá? Ou possuir operações no exterior. Então, como eu disse antes, posso ter um braço, posso ter um setor de tecnologia, por exemplo, em outro país que fica subsidiando, né, as minhas operações enquanto a sede da empresa é aqui no Brasil, por exemplo. Então, é duas formas, tá? Que você pode ter atividades em moeda estrangeira, fazendo negociação com outros países ou possuindo operações no exterior. Essa operação é no sentido de mais físicas, né? Ter lá um setor, como eu disse, em outro país, tá? Bom, além disso, a entidade pode apresentar suas demonstrações contábeis em moeda estrangeira, tá? Desde que siga as orientações, os motivos que estão presentes nessa norma aqui, tá? Essa norma vai ser muito útil, tá, pessoal, para ativar lá sobre a questão de perguntas teóricas. Então, é bom vocês darem uma lida, não precisa ser agora ou semana que vem, mas mais próximo da ativar, lá pelo meio de julho, daqui umas 3 semanas, tá? Que ela será útil, vai ser um bom subsídio para as questões da ativar de grau B, tá? Basicamente, tá? O que acontece? Para que serve essa norma aqui? Tá? A entidade tem que usar essa norma em 3 situações. Que situações são essas? Aqui a letra A. Letra A. Na contabilização de transações e saldos em moeda estrangeira. Então, essa é a regra geral. Então, se eu estou trabalhando com moeda estrangeira, seja numa transação ou seja no saldo final de um balanço do lado do razonete, né? Eu vou trabalhar
A única exceção é para transações com derivativos e instrumentos financeiros, ou seja, se eu sou uma financeira, um banco, tá? Uma sociedade de crédito, estou fora desta regra geral aqui, que é essa norma. Tá? Aí tem outra regra que a CVM e o Conselho de Pronunciamentos Contábeis determinam. Tá? Qual é a outra situação? Na conversão da demonstração do resultado e do balanço, ou seja, DRE e BP, no exterior, quando essas entidades estão no exterior. Entidade não, quando os demonstrativos serão apresentados no exterior. Aí eu posso converter, tá, para a moeda estrangeira. Tá? E claro que aqui ele cita a questão do meta-equivalência patrimonial, porque geralmente, não é sempre, tá? Quando se envolve negócios, fatos administrativos, contábeis, financeiros com empresas do exterior, geralmente uma multinacional, né, ou uma empresa que foi adquirida por uma multinacional, por exemplo, ou uma empresa de outros países, tá? E a outra situação que essa norma, ela regra, é na conversão da demonstração do resultado para outra moeda de apresentação. Então, é a mais simples, a mais comum, que a gente vai trabalhar, né, no dia a dia, né? Não que vocês estejam impedidos de trabalhar no exterior ou numa grande empresa que faz negociação, mas às vezes a empresa só quer converter para moeda estrangeira a título gerencial, né, para saber qual foi seu ganho, sua perda, de acordo com a variação cambial do momento, tá? Então, basicamente, essa norma vai orientar as empresas neste tipo de situação, tá? Então, a gente vai ficar... Tem alguns termos aqui, né, pessoal, que é importante também lá para a prova teórica, né? O que é a taxa de fechamento, o que é a variação cambial. Então, o que é a variação cambial? É a diferença resultante da conversão de determinado valor de uma moeda para outra. Então, se eu tenho lá o dólar ou o euro, e hoje eu tenho R$1.000, aí transformo em dólar, e amanhã eu pego esses R$1.000 e transformo em dólar, já vou ter uma diferença. Porque raramente a moeda tem o mesmo valor de um dia para o outro. Pode ter? Pode, sim, sem problema. Mas quando tem variação da taxa de câmbio, do valor da moeda estrangeira, eu vou ter uma variação cambial. E esta variação cambial, ela pode ser positiva, né, ou negativa, dependendo se eu estou recebendo dinheiro ou se eu estou pagando a dívida. Então, se eu estou pagando em dólar e o dólar aumentou, eu tive a variação cambial negativa, porque a minha dívida em reais aumentou. Depois a gente vai ver no exemplo isso aí. Tá? Agora, se eu tenho uma dívida em dólar e o dólar baixou, eu vou ter uma variação cambial positiva, porque a minha dívida em reais diminuiu. Então, sempre quando a gente vai fazer uma transação em moeda estrangeira, a gente tem que cuidar mais ou menos como é que está a variação cambial, ainda mais dependendo se é curto, médio ou longo prazo, porque daqui a um pouco o cenário está crescente, e a gente sabe que a variação dessas duas principais moedas, né, que é o dólar e o euro, elas mudam muito, né, elas são bem inconstantes, tá? E aí acaba fazendo que, às vezes, a minha dívida aumente. Por outro lado, pode ser que o meu valor a receber aumente também, se é a situação inversa desse exemplo que eu falei da dívida, tá? Beleza. A taxa de câmbio, né, taxa de fechamento, é aquela última variação, tá, do dia, e se for um dia de fechamento das demonstrações contábeis, tipo no final de mês ou no final do exercício financeiro, é esse valor que eu vou pegar, tá? Porque às vezes durante o dia, né, a moeda tem um valor de manhã, outro no meio da manhã, outro de meio-dia, outro no início da tarde, e aí a taxa de fechamento é aquela última taxa, o último valor do dia, né, que a Bolsa de Valores ali, ou os órgãos que cuidam, né, o fluxo cambial, o Banco Central, por exemplo, acabam divulgando, tá? Então, esta é a situação. Certo? Então, agora eu vou descompartilhar esse modelo aqui, essa norma brasileira, e vou compartilhar o material, né, dos exemplos ali, que a gente vai partir já para a parte prática de imediato. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai começar hoje
fazendo a conversão no lançamento contábil para entender como funciona, né, o uso da moeda estrangeira. E na próxima segunda-feira a gente vai fazer a conversão já das demonstrações contábeis. E já fica aquele spoiler para a atividade prática que envolver esse assunto, vocês vão fazer o lançamento e a demonstração contábil, tá? Mas é só um spoilerzinho, certo? O importante é saber, né, aprender aos poucos, começar devagar, para quando chegar lá na parte mais complexa, não se perder, tá? Então, de imediato, já tem aqui um exemplo. Então, na data de 15 de janeiro desse ano, uma empresa adquiriu no exterior mercadorias para o seu estoque. Então, resolveu, né, fez a pesquisa, tudo, descobriu que era melhor comprar as mercadorias para revenda no exterior. Claro, a gente não está entrando aqui, pessoal, no mérito da tributação, né, os impostos que pagam, toda a tributação, as taxas alfandegárias, entre outros, aduaneiras, tá? A gente vai trabalhar só mesmo na questão do valor aqui envolvido e na conversão, tá? Até porque isso vocês viram lá em Direito Tributário, para quem já fez a cadeira, né, de Direito Tributário com a professora Márcia. Bom, ou contabilidade tributária, né, também, dá para continuar esse tema. Bom, voltando para cá. Então, eu gastei $30 mil, tá, para comprar estas mercadorias. E eu vou fazer esse pagamento em 30 dias. Então, fui lá no exterior, comprei fiado, como você diz lá na fronteira, né, para pagar daqui a 30 dias. Valor, $30 mil. Então, envolvendo moeda estrangeira e de acordo com o que diz a norma, eu tenho que fazer lançamentos de acordo com a situação. E o primeiro lançamento que eu vou fazer é na data de aquisição, lógico, né, seguindo o princípio da oportunidade, que é aquele princípio onde eu tenho que fazer o registro contábil na data oportuna e com a extensão correta. Então, se eu comprei hoje, tenho as informações, é hoje que eu vou lançar. Como eu comprei em moeda estrangeira, $30 mil, eu tenho que saber qual é a taxa de câmbio que eu vou usar para fazer esse lançamento aqui, porque eu tenho que fazer em reais, tá? E como eu disse antes, a gente vai usar a taxa de fechamento, o último valor do dia. Então, se eu comprei de manhã, né, um exemplo bem simples, isso aqui, eu vou ter que esperar pelo menos até fechar o mercado cambial naquele dia para fazer o lançamento. Ou, se ele fecha num horário posterior, né, ao meu trabalho na contabilidade, na empresa, entre outros, tá? Eu posso fazer o lançamento no outro dia bem cedo com data retroativa. Isso vai depender de cada sistema envolvido e do fluxo de processos, né, contábeis da organização. Portanto, é o seguinte, fechou em 15 de janeiro, a taxa, o dólar é R$4, então $1 vale R$4. Como eu comprei o estoque por $30 mil, fazer apenas uma multiplicação simples, $30 mil vezes R$4. O resultado é R$120 mil. Então, com a taxa de câmbio do dia 15 de janeiro, a minha compra em reais totalizou R$120 mil. E aí eu vou fazer o lançamento, um lançamento simples, né? Estoque de mercadorias para revenda, né? O nome que vai estar no plano de contas. E fornecedores, né? Já que eu comprei para estoque, eu vou usar a conta fornecedores. E claro que eu vou descrever que são fornecedores no exterior ou fornecedores internacionais, né? Como tem naquele plano de contas lá que a gente usou para quem fez a cadeira de laboratório de práticas contábeis. Então, o importante é citar, frisar que essa dívida é para fornecedores fora do Brasil, tá? No exterior. Então, R$120 mil a débito, estoque, R$120 mil a crédito, a dívida. Tá? Então, esse aqui é o lançamento no momento da aquisição. Como eu vou pagar em 15 dias, então, teoricamente, até o dia 15 de fevereiro, eu teria que pagar esse valor de $30 mil. Porém, entre o dia 15 de janeiro e o dia 15 de fevereiro, eu tenho o fechamento do mês, tá?
eu tenho o fechamento, que é o último dia do mês. Até que ficou 30 de janeiro, tá? Mas pode ser 31 de janeiro, dependendo de como a empresa trabalha, né? Se ela trabalha com dias comerciais ou dias diretos, tá? Exatos. Bom, então o que é que acontece? No final do período, tá? Eu tenho que fazer o lançamento de ajuste para poder converter a minha demonstração de resultado do mês de janeiro e o meu balanço patrimonial de janeiro, tá? E o que é que acontece? Lá em 30 de janeiro, o dólar pode estar com outro valor. E é o que acontece nesse exemplo. Então, de 15 de 1, que ele era R$ 4, para 30 de 1, ele aumentou 35 centavos, tá? Então, não significa que ele só foi aumentando, tá, nesses 15 dias. Ele pode ter diminuído, aumentado, né, que nem um eletrocardiograma, né, a variação cambial. Depende de qualquer fato, qualquer assunto, às vezes, tá? Acontece isso. O importante é que lá no dia 30 de janeiro, fechamos a taxa de fechamento é de R$ 4,35 para $1. Então, vou fazer de novo a minha multiplicação, né? 30 mil dólares, que eu ainda estou devendo, vezes R$ 4,35. Com isso, no final do mês de janeiro, a minha dívida em reais é de 130.500. Então, olha aqui, ó, no dia que eu fiz a aquisição, a dívida era 120 mil reais. Agora, no fim do período, ela já está em 130.500 reais. O que eu vou ter que contabilizar? Qual lançamento eu vou fazer? O da gloriosa e vitaminada variação cambial, tá? Então, qual é o valor que eu vou lançar? É a diferença, tá? Ó, 120, 130 e 500. Se a matemática não errou, aumentou a minha dívida em R$ 10.500. Então, quais as contas envolvidas? Bom, fornecedores no exterior, que é o valor da minha dívida, que está lá no passivo. Então, já tinha registrado ela aqui por 120, ó. Como agora, no fim do período, ela está em 130 e 500, eu vou ter que creditar mais 10.500 na conta de fornecedores no exterior, ou fornecedores internacionais. Eu prefiro usar fornecedores no exterior, que a palavra internacional é meio feia, né? Mas, né, tá valendo também, caso vocês queiram usar. E qual que é a contrapartida? Qual que é o débito? É uma despesa chamada variação cambial. Tá? Vocês podem botar variação cambial passiva, variação cambial ativa, se for receita, tá? Mas o importante é saber que teve variação cambial e se ela está a débito é porque ela é uma despesa, tá? Eu sei que nessa altura do campeonato, em contabilidade avançada, basta você ver o nome da conta e qual é a partida dela para você saber já em que grupo que é, se é ativo, passivo, receita, despesa ou PL, tá? Tranquilo. Então, lá no final do período, eu fiz o lançamento para ajuste, tá? Antes que vocês perguntem, tio Eli, se o dólar tivesse a R$ 4 aí nesse dia, precisava fazer esse lançamento? Não, né? Que a dívida, no final do período, ia estar do mesmo valor, 120 mil reais. Então, esse lançamento aqui de final de período, ele só é possível ou só deve ser feito se o dólar fechar, ou a moeda estrangeira, né, fechar de valor diferente do valor que eu fiz o primeiro lançamento na data da aquisição. Conseguiram compreender essa diferença entre o primeiro e o segundo lançamento aqui, pessoal? Ou ainda tem dúvidas? Tudo tranquilo, Pitol? Tudo certo. Ah, tá. Muito bem. Tá em Cotiporã? Não tô. Ah, bom. Semana passada me ligou o Lúcio de Cotiporã, trabalha na prefeitura. Não sei se é Lunardi? contador. Oi? O Lúcio Lunardi? Ah, nem lembro do sobrenome dele. É, sim.
Ele me ligou, queria umas dicas lá sobre plano plurianual e sobre plano municipal da educação. Aí eu disse, olha, vou mandar o material que eu mandei para os meus alunos, porque se eles aprenderem, tu também aprende. Aí Olha mandei aí. para ele. É outro patamar, né? O dele, no caso, né? Com certeza. Bom, vamos lá, continuando então, pessoal, beleza, já que ninguém, né, tá com dúvida, vamos prosseguir. Bom, comprei em 15 de janeiro, final de janeiro, ali, 31, 30 de janeiro, fiz o fechamento, ainda não paguei, e agora sim, lá no dia 15/2, vamos dizer que eu vou pagar bem no último dia, que eu seja um aluno do tio Allen, deixe para fazer as coisas na última hora. Então, lá no dia 15/2 eu vou fazer o pagamento. Claro que quando a gente trabalha em moeda estrangeira, o prazo ele é meu aliado ou meu inimigo, né? Então, se o dólar vai começar a baixar, eu vou deixando sempre para o último dia, porque aí em reais a dívida vai ser menor. Agora, se eu ver que o dólar está subindo, quanto antes eu pagar, vai ser menor o valor a pagar em reais, tá? Nesse nosso exemplo aqui, no dia 15 de fevereiro, o dólar fechou a R$ 4,50. Então, em um mês, ó, ele estava R$ 4,00, aí subiu para R$ 4,50. Então, quanto que é a minha dívida? $30.000. Então, vamos pagar $30.000 vezes 4,50, R$ 135.000. Ok. Atenção, quando eu vou fazer o pagamento, se o dólar tiver com valor diferente do valor que já está lançado, né, eu vou ter que fazer primeiro um lançamento de ajuste e depois o lançamento de pagamento, tá? Posso fazer um lançamento com todas as 4 contas? Pode, mas se a gente fizer por parte, separado, principalmente nesse início aqui, tá, pessoal, para não confundir, eu acho que é melhor, tá? Mas, se quiser fazer tudo junto, não tem problema. Então, o primeiro lançamento é da variação. Bom, lá no fim do mês, a minha dívida atualizada em reais era de 130.500. Aqui, agora, eu acabei de ver que ela é de 135.000. Então, 135.000 menos 130.500 vai me dar uma variação de R$ 4.500. E ela é uma variação cambial passiva ou variação cambial diminutiva ou uma despesa de variação cambial. Então, eu vou ter que lançar novamente 4.500 a débito e lançar mais 4.500 a crédito na conta fornecedores do exterior, para que o razonete da conta fornecedores do exterior fique com o valor de R$ 135.000 de dívida, de obrigação. Feito esse lançamento, tá? Vou fazer o lançamento do pagamento agora. Então, aqui eu botei caixa, mas podia ser banco, né? Ou transferência bancária internacional, né? Sem nenhum problema. O importante é que vai sair R$ 135.000 do meu ativo circulante, tá? Ou de caixa, ou de bancos, como eu falei. E que os 135.000 a débito seja na conta da dívida, no passivo. Como eu estou pagando, né, zerando a conta, eu tenho que debitar R$ 135.000 na conta da obrigação. Então, vocês viram que esse um único fato, né, de aquisição de mercadorias para pagamento em 30 dias, nesse exemplo, me propiciou aqui, no mínimo, 3 lançamentos em 3 situações diferentes. Todas elas tendo por base a taxa de câmbio do dia do fechamento, para que eu tenha essa conversão da moeda estrangeira aqui para as regras brasileiras de contabilidade. Dúvidas, perguntas, pessoal, sobre esse exemplo, por favor? Professor? Sim. Me diz uma coisa, e como é que eu faço a atualização do meu estoque nessa questão? Eu atualizo somente na hora que eu for vender o valor do meu estoque, ou eu atualizo que nem eu atualizei o meu débito?
Bom, o estoque, até eu não coloquei aqui, foi bom ter perguntado. O que é que acontece? No momento que eu comprei a mercadoria aqui, ela vai entrar no meu estoque, aqui, ó, 120 mil reais, tá? A débito. Eu não vou converter em moeda estrangeira o estoque, só a dívida, porque agora eu só vou pagar, né, o fornecedor. O que as empresas fazem, Edmar? Na hora de dar a baixa do estoque, ali como a gente viu lá em intermediário, né, que a gente faz o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, a empresa, se quiser, que ela não está obrigada, ela pode ajustar o valor do estoque a valor de mercado, a valor da moeda, no caso. Só que entra uma decisão gerencial. O que é que acontece? Se aumentar esse valor aqui do estoque para 135 mil, né, que era o que estava valendo aqui, né, um mês depois, o que vai acontecer com o meu lucro? Vai diminuir, porque o custo vai ser mais alto. Tá? Ou, na pior das hipóteses, o meu preço de venda a partir do meu custo vai ser maior e talvez ele não fique competitivo. Então, o que as empresas optam? Por deixar para fazer esse ajuste de variação cambial na hora da venda, porém, se a venda, o custo, né, abaixo do estoque, não vai prejudicar o resultado do exercício, senão as empresas já distribuem, né, já embutem essa variação contábil no preço de venda dos produtos, seja este ou demais produtos que elas vendam, para suavizar esta perda, né, na variação contábil. Captou? Sim, eu captei, é que realmente, que nem tu falou, fica uma discrepância de mais de 10% aí no valor do final da dívida, aí, né? Só isso que me chamou a atenção. Mas beleza, entendido. Sim, é que assim, beleza, vamos fazer igualzinho o estoque, só que aí tu vai aumentar em 10% o teu custo, e ninguém quer custos maiores, né? Quer lucros maiores. É, claro, né, que a decisão de comprar no exterior procedeu por algum motivo, não só para bonito. Então, se realmente eu comprar no exterior sai mais barato do que comprar aqui no Brasil, então essa variação cambial, esses 10 mil aqui, pouco a mais, aliás, 15 mil a mais, né, vai ser suavizada com a distribuição dessa variação dentro do meu preço de venda, desde que ele fique competitivo, claro, né. Então, às vezes, eu posso pagar um pouquinho mais na mercadoria no exterior, mas ela vai ter uma qualidade melhor. Então, vou deixar meu cliente mais satisfeito. Então, toda aquela história que envolve, né, a qualidade do produto aí ou do serviço prestado. Mais alguma pergunta, alguma coisa, pessoal, sobre esse exemplo, sobre isso que a gente acabou de verificar aqui? Esse é o primeiro passo, tá? Então, a gente vai se concentrar hoje, né, somente nos lançamentos, na multiplicação. Então, não erre, né, pessoal, a multiplicação aqui, a conversão, porque é isso aqui que vai ser a base do meu lançamento contábil, tá? Parece que hoje não vai dar diferença, tá? Ah, não, mas é só lançamento ali, tio Ali, não sei o quê. Ok. Só que na semana que vem, quando a gente for transformar isso em balanço e DRE, o valor a mais ou a menos, se eu errei o cálculo aqui, a multiplicação, vai influenciar no valor de fechamento, né, no meu balancete. Então, procure, né, sempre certificar que estão usando a taxa certa do dia e também o cálculo da multiplicação correto, tá? Bom, se não tem perguntas, né, pessoal, o que é que nós temos aqui? Temos exercícios, então nós temos 4 exercícios para vocês fazerem basicamente o que a gente acabou de fazer. Então, esse primeiro aqui, ele é muito semelhante ao que a gente fez agora, também aquisição de mercadorias, para pagar em 30 dias, tem aqui a taxa de câmbio, tá? Em cada um dos dias que eu vou fazer o lançamento. Lembrando, então, que um lançamento é no dia da aquisição, outro é no fechamento do período, e outra no dia do pagamento. Lembrando que no dia do pagamento eu tenho que fazer a conversão primeiro, né, o ajuste primeiro, se teve variação cambial, né, e depois sim lançar o pagamento. Vocês podem usar a conta caixa, tá, para fazer esse lançamento aqui de pagamento, tá, não vamos
discutir por causa disso. Pode usar caixa, isso não é um problema, tá? O segundo exercício também é bem parecido, para pagamento em 30 dias, com cada um dos dias de lançamento, com as suas datas e seus valores de moeda estrangeira, tá? Já o exercício 13 e 4, ele é para pagar em 30 e 60 dias. Então, o que acontece? Nesse primeiro, no dia da aquisição, fazer o lançamento, nesse caso aqui, ó, $120.000 vezes R$13,90. Depois, no fechamento do mês, ó, variou 2 centavos, então vou ter que fazer o ajuste. Quanto que esses 2 centavos aqui significam em $120.000? Depois de 25 de abril, eu vou fazer o pagamento da metade da parcela. Então, aqui em 25 de abril, ó, vou pagar $60.000, tá? Então, eu vou ter que fazer primeiro o ajuste e depois da baixa do valor em reais. Vou fazer depois o valor que sobrou, que é os outros $60.000 com a taxa de câmbio lá do fim de abril, e vou pagar a metade, né, $60.000, de acordo com a taxa de câmbio do dia 25 de maio. Por fim, tá, pessoal? A gente vai fazer um somatório do pagamento da primeira parcela e do pagamento da segunda parcela para ver o total de reais pago, porque aqui eu vou pagar com uma taxa e aqui eu vou pagar com outra taxa. Então, vai dar uma certa variação, né, contábil em relação... variação contábil não, variação em reais do valor pago, tá? Então, não tem mistério. E no lançamento 4, a mesma coisa, tá? Só que a diferença aqui é que a gente vai pagar em 30, 60 e 90 dias. Então, eu vou ter mais lançamentos e mais valores diferentes aqui do dólar. Então, por exemplo, aqui, ó, o dólar ali aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, tá? Então, só ter cuidado, né, de não errar a multiplicação e pegar a taxa certa do dia para fazer esses exercícios. Sobre os 4 exercícios, pessoal, perguntas? Tudo dominado, Sartori? Não, Sartori está muda. Tudo dominado, Sim, Milani? tudo certo. Ah, Sartori, né? Só porque escuta minha voz quase todo dia agora, acho que não ia falar. Milani, tudo certo? Tudo. Acredito que sim. Ah, beleza, isso aí. Vamos ver. Joyce, captou a mensagem? Captei. Ok. Então, pessoal, tá? Vocês têm esses 4 exercícios para fazer. Lá pelas 22 horas ali, eu vou postar a correção, mas não espere a correção, tá, pessoal? Vão fazendo, tendo dúvidas. Estou aqui no WhatsApp online até as 22 horas para a gente fazer essa interação, tá? Semana que vem a gente vai corrigir ao vivo esse exercício no início da aula e já trabalhar a questão já da construção do balanço e conversão também em moeda estrangeira, tá? Aproveite também, né, esse tempo desde hoje para fazer essa atividade prática lá da consolidação das demonstrações contábeis. Não deixe para a última hora. Então, aproveite, né, esse tempo, essa interação para tirar essa dúvida e já postar, tá? Para evitar acumular com outras disciplinas, com outras temáticas e dar aquele desespero de final de semestre, certo? Por falar em final de semestre, pessoal, alguém já está com dúvida aí nas matrículas, nas rematrículas? Tá? Então, como o próprio Mauro já falou ali, tá? A gente está à disposição para orientar. Você já teve uns 3 alunos aí que mandaram o WhatsApp, eu já orientei. Lembrando que agora tem a questão dos pré-requisitos, né, que foi um ganho aí que o Daconte conseguiu. Então, nem sempre as disciplinas que vão aparecer ali para vocês vão poder se matricular devido ao pré-requisito, tá?
Então, você já tem ali o quadro, né, com os professores, com o nome dos professores. Então, acho que foi a primeira vez que eu me lembro que a FTEC liberou ali as disciplinas com os professores, né? Antes era sempre só as disciplinas. Então, também é um ponto positivo em relação a isso. E para aqueles que são corajosos e querem, né, ter o tio Ali como professor no próximo semestre, tem bem poucas opções, né? Até vocês ganharem mais qualidade com outros professores. Mas é na quarta-feira, são 2 disciplinas de 30 horas. Então, a primeira é Laboratório de Práticas Contábeis, o primeiro, que é 30 horas, tá? Muitos já fizeram. E ele é bem prático, né? A gente vai trabalhar com o sistema ali, fazer lançamentos contábeis, débito e crédito, criar plano de contas. Então, quem já fez, já está acostumado. E a outra disciplina de P2, ou seja, os 10 últimos encontros, é contabilidade e cálculo atuarial, onde a gente vai fazer muito cálculo atuarial, tá? E, claro, os lançamentos contábeis, né? Então, essa aí, acho que a primeira vez está sendo ofertada, então fica a dica. Porém, na quarta-feira, né, Valdiceira, tem o pessoal que está no estágio 2, com a professora Andréia, mas foi aberta a possibilidade do aluno fazer concomitante o estágio 2 e as disciplinas de quarta, tanto laboratório 1 quanto cálculo atuarial, tá? Claro que só é possível isso graças à pandemia, que as aulas são síncronas, né, online, que se fosse presencial vocês não iam conseguir fazer isso, tá? Então, quem vai fazer, né, não deixa acumular mais ainda. E a outra disciplina que o tio Ali vai dar aí é para poucos, para muito poucos loucos mesmo, é o TCC 2 na sexta-feira, com os nossos 5 alunos, ou 4, né? Dependendo, ou 3 ou 2, dependendo se alguém desistir, né? Edmar, Pitol, Débora Hertel, mas não vão desistir, né? Vão manter firme o TCC 2. Nunca, né? Tá louco, tchê? Não, tá tão no fim, né? Tão perto. Só tão pelo TCC, professor. Não, mas tu tá longe ainda. Tem todos, nem terminou o estágio 1, ainda tem o estágio 2, já tá pensando em TCC. Claro, janeiro tá aí, né? Tá, tudo bem. Março, né, vamos dizer assim. É que eu vou começar em janeiro ainda, né? Porque eu tenho que me adiantar. Bom, isso aí tá certo, né? Não deixa para a última hora, tá? Mas tem outras disciplinas importantes, só para finalizar esse assunto de rematrícula, tá, pessoal? Que é ali a questão acho que é contabilidade tributária, né, que vai ter, se não me engano. Agora eu não estou aqui com o arquivo, mas tem ali com o professor Arley, o professor Andréia, outros professores, né, tem orçamento para quem não fez. Então, assim, vejam nas possibilidades de vocês, peguem as disciplinas que não precisam de pré-requisito ou que você já tem o pré-requisito e, tendo dúvidas, manda e-mail para a coordenação, ou WhatsApp, ou manda WhatsApp para o tio Ali aí, que a gente está pronto para orientar vocês. Alguma pergunta geral em relação às matrículas? Teve gente que até se matriculou, né? Mas tudo bem, é isso aí. Quem se matriculou está tranquilo. Professor. Oi, quem é você? A Débora. Débora Luiza Hertel? Como tá diferente? O que é? A foto? Não, a foto é a mesma. É só para fazer a pegadinha. Tá bom. O que aborda a disciplina de planejamento tributário? Planejamento tributário, na prática, ela trabalha a questão de escolha da melhor tributação possível, né? Por exemplo, numa empresa que visa o lucro, se ela vai trabalhar com lucro real, lucro presumido, calcular esses valores, calcular o simples, tá? Ela é mais prática do que o direito tributário. O direito tributário, tu vê o conceito, tu vê o fato gerador e teoria dos tributos. Planejamento tributário relembra, né, o fato gerador, relembra essa questão, mas trabalha de forma mais prática a questão da gestão tributária, né? Isto
dependendo do professor, né? Uhum. Valeu. Ok. Teve uma disciplina aí de uns 3 semestres atrás do plano tributário que foi o tio Ali que fez, que o pessoal foi para o corredor da FTEC, né, explicar tributo, fez até entrevista, né? É uma figura aí que foram bastante bem entrevistados. Camila Pitó, né, Camila? Entrevistou a dona Mili do bar, né? Isso mesmo. E ela nem sabia o que era imposto, mas tudo bem. E teve gente que entrevistou o professor Fernando. Professor Fernando, essa é clássica. Acho que até. Bom, lá no meu canal tem esse vídeo lá, né? Melhores momentos de planejamento tributário, só para matar a saudade lá. Mais nada em relação às matrículas, pessoal? Tudo tranquilo?